Graça e paz, pessoal, tudo bem? Aqui é o Matheus de Oliveira Silva do canal Em Defesa. Hoje a gente vem comentar a lição de número 8, Deus Espírito Santo da CPAD do primeiro trimestre desse ano, de 2026. Eu vim atender esse pedido que muitas pessoas fizeram. Matheus, comenta sobre a revista, a gente quer saber mais sobre Trindade. Muitas pessoas comentaram que utilizam o meu material. Então a gente vai comentar sobre essa lição muito boa. O pastor Douglas Batista trouxe ótimos subsídios sobre essa lição. Como toda essa revista do primeiro trimestre é uma excelente lição, tá? A gente está falando da alta teologia sobre a Santíssima Trindade, e agora a gente vai abordar justamente a terceira pessoa da doutrina da Trindade, tá? Então eu espero contribuir um pouco com aqueles que são professores, até com aqueles que são alunos e querem ter uma análise diferente da revista por um outro professor, tá? Então eu espero que eu possa agregar para vocês aqui, e vamos lá, pessoal. A gente tem o nosso texto áureo, que eu fiz uma comparação aqui com o Almeida Corrigida Fiel. E antes de tudo, pessoal, fale comigo qual é o melhor dia para vocês, para eu poder gravar. Eu pretendo gravar sempre, eu pretendo gravar quinta-feira, sempre a pré-aula, sempre a revista. Se vocês quiserem que eu grave um outro dia, falem comigo, mandem mensagem nos comentários aí, comentem, Matheus, eu quero segunda-feira, eu quero, sei lá, sexta-feira, no sábado, que é mais próximo da aula, então comentem, tá? Vocês vão perceber que a minha facecam tá um pouquinho menor, justamente para não atrapalhar nos slides, tá bom? Mas no texto áureo, eu faço as seguintes comparações. Se a gente for perceber na revista, ela utiliza o texto áureo da Almeida Corrigida Fiel, que diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14,16. E olha que interessante, eu trouxe aqui a tradução da NVT, que diz assim: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador que nunca os deixe. E aqui, gente, vai meu primeiro ponto, tá? Quando nós lemos a Bíblia falando que o Espírito Santo é um consolador, o que me parece é que as pessoas pensam que o Espírito Santo, ele vem para você quando você está triste, vai lá, te encoraja, não fica assim, vai ficar tudo bem, e tratam o Espírito Santo como se fosse aquele seu melhor amigo que no momento de tristeza ou angústia que você possui, ele tá ali do seu lado, te consolando, batendo a mão nas suas costas, dizendo, olha, tá tudo bem, não precisa se preocupar com isso. E o Espírito Santo ele é muito mais do que isso. E às vezes, quando nós lemos Consolador, a impressão que nós temos é essa: quando eu tô triste, ele vai vir e me dar uma dose de alegria. O Espírito Santo tem essa função? Tem também, mas não é somente essa. O Espírito Santo ele é muito mais que isso. E quando a NVT coloca encorajador, ela pega a palavra no original parácletos, que é uma palavra que tem uma polissemia no sentido de diversos significados, e pega um dos significados que traz uma nova roupagem, que traz um novo significado, para que nós possamos aprender melhor o que significa esse Consolador, esse Deus Espírito Santo. E ela coloca encorajador, que dá um sentido diferente de consolador. Nem sempre aquele que te consola vai te encorajar. E eu acho que muitas das pessoas, quando leem consolador, elas associam a pessoa que está apenas não deixando que você fique totalmente triste, mas que você saia da tristeza. Só que tirar alguém da tristeza nem sempre é encorajar. E quando a NVT coloca encorajador, ela está dizendo o seguinte: olha, ele é aquele que vai te preparar de novo para a luta. E a gente pode perceber isso pelos significados que nós temos do termo original para consolador, encorajador. Então eu coloco aqui que em grego o termo original para consolador é parácletos, cujo significado o dicionário Strong diz: chamado, convocado a estar do lado de alguém. Ok? Então, convocado a ajudar alguém que pleiteia a casa do outro diante de um juiz, intercessor, conselheiro de defesa, assistente legal, advogado. Então, olha que interessante as funções e a polissemia da palavra parácletos. Convocado a estar ao lado de alguém, então ele é aquele que está do seu lado. Então ele tem essa função sim de te apoiar e de te encorajar nesse momento de dor, e como também te manter na missão, como ele faz isso ao longo de diversos personagens do Novo Testamento, dando aquela dose para que eles possam continuar no seu trabalho ministerial, isso tanto para a gente quanto os personagens do Novo Testamento e do Antigo Testamento também, como por exemplo no caso dos juízes que eram levantados ali através da ação do Espírito Santo para que eles pudessem fazer uma diferença. Então, convocado a ajudar alguém que pleiteia a causa de outro diante de um juiz, intercessor, conselheiro de defesa. Então, olha que coisa maravilhosa é o significado dessa palavra. E aqui está a fonte no dicionário Strong, né, o verbete 3875. E aqui eu coloco uma questão também sobre o termo outro consolador. Nós vamos ver que aqui no texto áureo, o texto
que está sendo enfatizada é João 14,16. E Jesus diz, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. E no século que a gente vive, nós vamos perceber que nós lidamos com heresias que não começaram hoje, mas que começaram há séculos atrás e que só vão ganhando roupagem em nomes diferentes, mas que no cerne o problema é o mesmo, que é o problema de interpretação. E olha que interessante, Jesus, quando ele fala outro Consolador, a palavra que ele usa ali em João 14,16 é alon, e se refere a outro igual, da mesma natureza, espécie ou qualidade. E eu coloco aqui no slide, se o texto quiser se referir a algo diferente, ele usaria o termo grego heteros, que significa outro de categoria diferente. E eu coloco dois textos aqui muito elucidativos para mostrar a diferença que é você utilizar alon e heteros. Os dois textos, é claro, são só textos que utilizam heteros. Mas para você ver como é diferente esse termo e que se João quisesse se referir ao Espírito Santo como outro diferente de Jesus, ele utilizaria esse termo, como é utilizado nesses textos aqui, como em Gálatas 1,6, que diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então perceba, o termo heteros utilizado aqui, ele é utilizado para se referir a outro evangelho. Ou seja, ele não é um evangelho igual ao evangelho que nós acreditamos e que o apóstolo acreditava, mas simplesmente um evangelho diferente, heteros. Então, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Em nenhum outro. Então, não há salvação em nenhum outro. Então, perceba a diferença entre heteros, que é outro de categoria diferente, e alon, que se refere a outro igual. Jesus se refere ao Consolador Espírito Santo como sendo alon, outro igual. Se Jesus é um ser pessoal, logo o Espírito Santo também é um ser pessoal. Ok? Então, olha que coisa incrível. E ele está dizendo o seguinte: o meu ministério será continuado por alguém semelhante a mim. Esse é um texto muito forte para refutar unicistas e unitaristas que dizem que o Espírito Santo não é um ser pessoal, e para unicistas que falam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma única pessoa manifestada que uma hora coloca máscaras diferentes, tem facetas diferentes, né? Então Jesus está literalmente falando que ele vai enviar outro semelhante a ele. Se o Espírito Santo e ele fossem a mesma pessoa, do que adianta? Ele não precisaria falar que eu vou mandar outro Consolador, não faz sentido. Era só ele ficar. E para piorar, vamos imaginar que o Espírito Santo, o Pai e Filho são a mesma pessoa. A gente entra num problema gravíssimo, porque Jesus falou que voltaria. Se ele ficou com os discípulos, se ele sendo o Espírito Santo, então ele não precisa voltar, ele já está aqui. Então percebe como a doutrina unicista cai em contradições gravíssimas. E o unitarismo também, porque literalmente, se a gente for para Mateus 28, quando fala sobre a fórmula batismal, e nós também vamos perceber que o texto coloca o artigo definindo os três ali, Pai, Filho e Espírito Santo, e colocando em nome. É claro que o termo em nome no singular não define que ali é a Trindade, né? Mas é assim uma pista que indica que você tem três seres iguais ali, que são seres pessoais. Quando você é batizado no nome, você está passando de um senhor para outro. Então o texto ele acaba falando: olha, você agora não pertence mais àquele senhor que você tinha antes, que é o Senhor das Trevas. A partir de agora, a representação que vai se ter é de que você foi comprado. E a sua compra é uma compra triuna. Olha que interessante, gente. Muito fantástico isso. E eu coloco aqui Atos, como vocês já viram, nenhum outro. Então não há salvação em nenhum outro, tá? Então vamos avançar mais um pouquinho aqui. A gente vai perceber também que a palavra para Espírito no Antigo Testamento é Ruach. E essa palavra no Antigo Testamento ela aparece cerca de 376 vezes, tá? E essa expressão é traduzida cerca de 100 vezes como Espírito de Deus, Espírito de Yahvé, teu Espírito ou Espírito Santo, tá? Então a própria Septuaginta, né, que é a versão grega do Antigo Testamento, ela traduz a palavra ruach por pneuma, que também é utilizado no Novo Testamento, que vem de pneu, ar, vem de ar, e a gente tem o sufixo ma, que fala de ação. Então perceba como o significado do nome Espírito Santo está rodeado
um significado de locomoção, de agir. Então, a gente vai ver em próximo slide, eu já vou avançar para ver se eu coloco aqui, eu coloco sim. A lição, vamos primeiro ver o que a lição diz. A lição diz, esta lição discorre acerca da pneumatologia com base bíblica e teológica, evidenciando a pessoa do Espírito Santo, sua eterna divindade e suas obras maravilhosas. Eu coloco aqui o que seria a etimologia de pneumatologia, né, como a teologia sistemática trazem, né? É o nome dado à doutrina do Espírito Santo, cuja etimologia vem de pneuma, espírito, e logia, estudo. E aqui tem a parte que vai ligar com essa explicação do Espírito Santo ser, o seu significado, ter ação no nome, né? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, e de todas as pessoas da divindade é que está mais próxima de nós. Calma lá, tá, pessoal? Não estou querendo dizer que o Pai e o Filho não estão próximos de nós. Estou falando que como o Espírito Santo é aquele fôlego que nos mantém acesos, a gente pode ver isso, por exemplo, lá em Apocalipse, quando a igreja é comparada com um candeeiro, e, por exemplo, em Éfeso é mencionado que se ela não voltasse ao seu primeiro amor, ela seria tirada do seu local de honra, porque um candelabro que não queima, ele não serve. Então, o Espírito Santo, ele é responsável por trazer esse fogo, por fazer a igreja iluminar. Então, perceba como o Espírito Santo está muito associado ao nosso ambiente comum do dia a dia, nos lembrando da missão, nos lembrando da obra de Cristo e da missão do Pai, esse eterno plano da salvação. Então, por isso que ele está muito ligado a nós. Mas vamos continuar mais um pouquinho aqui, tá bom? Isso aqui é fantástico. Isso é fantástico. Vamos relembrar os 5 solas. Sola Scriptura, somente a Escritura. Sola Fide, somente a fé. Sola Gratia, somente a graça. Solus Christus, somente a Cristo. Soli Deo Glória, somente Deus a glória. Percebam que esses são os... Se você é protestante, você não sabe isso aqui de cabeça, pelo amor de Deus, busque estudar. Mas percebam como esses são... Os nossos 5 solas são os solas que são a base de fé de todas as denominações protestantes. Então, todos os credos, seja o Catecismo de Westminster, seja a Declaração de Fé da Assembleia de Deus, não importa o credo. Se você for um protestante, você vai subscrever os 5 solas, porque eles são o chão que norteia o movimento protestante. A pergunta que não quer calar, falta algum sola? Alguma sola? Falta alguma sola? Falta, pessoal. Percebam. Então, nós temos somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente a Cristo, somente Deus agora. Falta alguém? Percebam que nós não temos nos 5 solas o solos espíritos, que é somente o Espírito. Olha que interessante. Poxa, Mateus, caraca, eu nunca parei para pensar nisso. Realmente não tem só os espíritos. Os reformadores não pensavam no Espírito Santo? Calma, gente. Os reformadores tinham em mente o Espírito Santo, sim. Inclusive, nós vamos ter intérpretes posteriores que vão dizer que cada sola só existe porque está ligado por esse fio condutor que é o Espírito Santo. Então, cada um desses daqui cada um desses pontos está intimamente ligado com o Espírito Santo. Mas percebam como, mesmo que o Espírito Santo esteja ligado a cada um desses pontos, e é claro que os reformadores pensaram sim no Espírito Santo, vejam como ele não foi evidenciado por diversos motivos. Um deles, porque essa não era a grande controvérsia com a Igreja Católica, e porque isso também não era motivo do debate. Mas ainda assim, ele não foi evidenciado. Então eu gosto de pensar que o movimento pentecostal ele serve justamente para relembrar que existe o solos espíritos também. Que nós vamos perceber que por meio da história que diversas teologias sistemáticas não traziam nem uma área pela pneumatologia. Porque como se tinha em vigência o que nós chamamos de cessacionismo, como é que nós vamos trabalhar aquilo que cessou? Então, o movimento pentecostal ele vem como esse movimento para mostrar a atuação do Espírito Santo na vida prática do crente comum. É por isso que as Assembleias de Deus são igrejas de favela, de comunidade, porque nós operamos dentro do problema. Tá? Muitas famílias, a única educação que tem são pequenas igrejas. Tá? E isso é fantástico. Mas, ainda que a gente não tenha os solos espíritos, cada um desses pontos tem o Espírito Santo imbuído ali. Sola Escritura. Quem ilumina a Escritura? É o Espírito. Quem nos faz compreender é o Espírito Santo. Somente a fé. Quem produz a fé é o Espírito. Vamos para Efésios, capítulo 2, versículo 8. Quem aplica a graça é o Espírito também. E somente a Deus e somente solos Cristos. Quem une o crente a Cristo? O Espírito. Ele que convence o pecador. Quem transforma o crente para glorificar a Deus?
o Espírito. Então perceba, ainda que ele não esteja imbuído ali, do mesmo jeito que no candelabro, às vezes você não vê o combustível que mantém aceso, é ele que conecta os pontos. Isso é fantástico, tá? E vamos abordar mais um pouquinho aqui, pessoal, que é o Deus esquecido. Esse grande erudito Gerard Bray, ele é um grande estudioso em história da igreja. E eu pego justamente o livro dele sobre a história da igreja, na página 685 a 686, dele fala um pouco do esquecimento, não simplesmente pelos reformadores, mas pela história da igreja como um todo. Nós vamos perceber que o Espírito Santo ele passou a ter uma formalização um pouco tardia comparado com a doutrina de Cristo, ok? Foi em concílios posteriores. E abre aspas para Gerard Bray. O esquecimento relativo em que a doutrina do Espírito Santo ficou no século III, início do século IV, é mais bem avaliada por meio do credo do primeiro concílio de Nicéia, em 325, que tinha apenas uma pequena sentença sobre o assunto. Cremos no Espírito Santo. Temos que lembrar que a controvérsia ariana era se Deus, justamente por Ario, atacar também, claro que ele atacou o Espírito Santo, mas por ele atacar com forte ênfase também o Filho, o credo e os 250 a 318 bispos que se reuniram em Nicéia tiveram com mais carinho e cuidado em definir questões acerca do Filho. Então, nós temos lá a definição acerca de Jesus, Deus de Deus, luz da luz, unigênito do Pai. Então, você só teve uma pequena seção ali, cremos no Espírito Santo. Então, é por isso que nós tratamos o Espírito Santo como Deus esquecido. Porque olha que curioso, ele é aquele que converte o pecador do pecado. Ele é o combustível necessário para que nós continuemos de pé. E pouco se foi falado sobre aquele que está mais próximo de nós. Então percebam que esse esquecimento não foi simplesmente da reforma, mas ainda que tenha sido da reforma também, em alguns pontos, não em todos, tá? João Calvino foi um dos responsáveis por fazer essa conexão da Escritura com o Espírito Santo. Tá? Então nós temos sim alguns polos ali na reforma que trazem a importância do Espírito Santo. É importante lembrar isso. Mas, gente, vamos para o primeiro tópico. O primeiro tópico diz assim, eu coloco, né? Eu não estou botando a revista aqui, ipsis literis, mas eu estou trazendo conceitos que podem agregar você como professor. Eu trago aqui o dicionário do Justo Gonzalez, na página 252. Vocês vão perceber que eu trago esse dicionário em diversos tópicos aqui, que eu preciso delimitar o que é pessoa. Porque muitos, quando a gente fala assim, você não pode falar que Deus é uma pessoa. As pessoas acham que a gente está colocando Deus em um corpo físico, que nós estamos tratando Deus como se fosse um ser tridimensional, que possui pé, que possui mão, e não é isso. Um porco, um cavalo, um cachorro, tem corpo e não são pessoa. E Justo Gonzalez, abre aspas para ele, traz a seguinte definição. Termo cujo sentido tem mudado drasticamente nos tempos modernos, e que por isso, com frequência, dificulta a nossa compreensão de algumas fórmulas teológicas antigas. Em nosso uso de hoje, uma pessoa é um indivíduo consciente. Portanto, quando os escritores modernos falam de um Deus pessoal, o que quer dizer que Deus se relaciona conosco como de pessoa para pessoa, que Deus ama, tem misericórdia, etc. Pela mesma razão, quando lemos sobre Deus em três pessoas, Trindade, tendemos a pensar em três centros individuais de consciência e, portanto, em três deuses. Ok? Então, justamente, percebam, o conceito de pessoa ele vem evoluindo ao longo do tempo. E quando nós queremos dizer pessoa, nós estamos querendo fazer um ser que se relaciona, um ser que olha para um sujeito. Quando eu me dirijo para uma pessoa, eu estou me dirigindo a um sujeito que também se dirige a mim. Quando você se dirige para o seu pai, para sua mãe, você não se dirige à boca, a olho, você não se dirige a ouvido, a orelha. Você se dirige àquilo que está por detrás de tudo isso, que é o sujeito. Sujeito é aquele que pode responder a pergunta por quê. Então, quando você faz uma pergunta por quê para um outro ser humano, você não está se dirigindo à parte física dele. Você está se dirigindo a um ser que tem a capacidade de responder o porquê, como vai dizer Sir Roger Scruton no livro dele, O Rosto de Deus, que ele aborda isso de uma forma muito interessante. Né? Mas vamos continuar evoluindo mais um pouquinho. Diversos argumentos são utilizados por grupos unitaristas para tentar provar que o Espírito Santo tem uma força. Como Lucas 1,41, que diz: ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Outras versões colocam cheia do Espírito Santo. Logo, esses grupos dizem: pode alguém ficar cheio de outra pessoa? Olha que interessante. Então, como Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo, ou cheia, como diz outras traduções, eles dizem assim:
Como pode uma pessoa ficar cheia de outra pessoa? E esse argumento, como eu coloco aqui no slide, ele parte do pressuposto que uma pessoa não pode habitar na outra. Mas o próprio Jesus disse, permanecerei em mim e eu permanecerei em vós. João 15,4. Então percebo, muitos desses grupos, e esse é um problema sério, quando você decide negar uma doutrina clara na Bíblia, você tem que negar diversos outros textos. Então, para negar um texto, para poder afirmar uma doutrina que é antibíblica, você nega diversos outros textos. E aqui eu trago o Manual de Apologética Cristã, uma obra fantástica do pastor Ezequiel Soares, tá? Que compra essa obra fantástica, ele vai, e eu coloco ele aqui na página 124, essa é a versão Kindle dele, tá? Que diz assim, né? Primeiro eu vou ler meu texto e depois eu abro aspas para o que ele diz. O texto de João 14,16 é utilizado como prova para mostrar a pessoalidade do Espírito, pois Jesus está enviando outro Consolador. Aqui já abre aspas para ele já, pessoal. Portanto, se Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo também o é. O Manual de Apologética do Ezequiel Soares, em relação à comparação do termo Paráclitos entre Jesus e o Espírito Santo, diz, agora que é, o advogado, essa mesma palavra aparece em 1 João 2,1, com esse significado. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Olha que interessante, Jesus sendo utilizado aqui, o mesmo termo para ele, Paráclitos. Ora, se é utilizado para Jesus ali, e é utilizado para o Espírito Santo, e Jesus é uma pessoa, e o Espírito Santo não é, nós estamos aqui sendo seletivos. Por que estamos sendo seletivos? Porque nós não estamos aplicando uma norma a um texto e não a outro. Então, quando eu vou assumir uma regra hermenêutica, eu tenho que aplicar essa regra hermenêutica até o fim. Então, exemplo, se eu acredito que Jesus ele tem uma natureza divina, uma natureza humana, e eu vejo um texto que é difícil, ou esse texto está provando uma tese contrária, ou eu estou interpretando esse texto errado. A partir do momento que você pega um texto que claramente é aplicado da mesma forma para dois entes, e você decide falar um é pessoa e o outro não, você está sendo seletivo, que é o que acontece com esses grupos, tá? Eu pego essa obra aqui fantástica também, chamada Pai, Filho e Espírito, a Trindade, o Evangelho de João, de Andrés Kostenberg e Scott Swain, que diz o seguinte, né? Primeiro eu vou ler meu slide aqui. A referência de Jesus ao Espírito como outro Paráclitos, em 14,16, por exemplo, é sinal de que a presença do Espírito com os discípulos substituirá a presença encorajadora e fortalecedora de Jesus enquanto esteve com eles na terra, tá? Isso na obra. Quando o Espírito vem morar no crente, é como se o próprio Jesus fosse morar nele. Então, olha que interessante, traz aqui essa obra na página 199, gente. Olha que fantástico. E no tópico 2, eu trago aqui sobre a divindade do Espírito. E eu até tenho uma citação aqui que não está no slide, está aqui do meu lado, que é do teólogo Stephen Charnock, que ele nasceu em 1628 e morreu em 1680, tá? Ele é citado por Joe Orbeck em uma outra obra, olha que interessante que ele vai dizer. A criação do homem é resultado do poder de Deus. Fato. Consequentemente, com frequência as escrituras reconhecem que aquele grande poder de transformar o coração ou de santificar uma natureza contaminada, uma obra maior do que a criação. É um ato peculiar do Espírito Santo. Então, olha que interessante. Esse teólogo ele atribui essa transformação interior a uma obra maior do que a criação, porque ele está falando sobre o convencimento de um ser que é livre. Então, olha que interessante, pessoal. E no tópico 2, a divindade do Espírito Santo, diz, no meu slide, após o primeiro concílio, o de Nicéia, em 325, que tratou acerca da natureza do Filho, Deus de Deus, luz de luz, em 381 d.C., em Constantinopla, tivemos o segundo grande concílio, que tratou sobre a grande controvérsia em relação ao Espírito Santo, referente ao seu status ontológico, ou seja, foi a controvérsia para saber se o que ontologicamente o Espírito Santo é Deus enquanto ser. Em Constantinopla, o objetivo era combater os remanescentes do arianismo e aqueles que ficaram conhecidos pela doutrina de pneumatoquianismo. Mediante isso, o Dicionário Breve de Teologia diz: os seguidores de Macedônio de Constantinopla, que concordavam com a decisão nicena, que o filho é da mesma substância que o pai, o Mosion, mas não estava disposto a afirmar o mesmo com respeito ao Espírito. Por essa razão, os macedônios também receberam o nome pneumatômacos, inimigos do Espírito. Sua posição foi rechaçada por um sínodo reunido em Alexandria,
no ano 362. E posteriormente pelo Segundo Concílio Ecumênico de Constantinopla. Então olha que interessante. A gente vai perceber que no Concílio de Constantinopla nós temos realmente uma fórmula e um carinho na hora de tratar o Espírito Santo. Mas em Alexandria, no ano 362, nós tivemos um pequeno sínodo ali que já dava a primeira gênese de que o Espírito Santo era alguém divino. E quando nós chegamos no Concílio de Constantinopla, o que nós temos é uma reafirmação desse pequeno sínodo, só que agora de forma ecumênica. Tá? Quem traz isso é o Justo Gonzalez, num breve dicionário de teologia dele também, na página 199. E, gente, a revista menciona brevemente nesse tópico 2 a questão do filioque. Filioque significa e do filho, tá? E do filho. Então, uma cláusula, isso aqui se eu não me engano, o dicionário de História da Igreja, Lexan, que diz uma cláusula e conceito especificando o relacionamento trinitário, também conhecida como a dupla procissão do Espírito Santo. A filioque é a interpretação do Espírito Santo como procedente de Deus Pai e de Deus Filho. O Filhos na Trindade. Agostinho articulou a procissão do Espírito Santo tanto do Pai quanto do Filho. A Igreja Ocidental adotou filioque, cláusula como sua posição oficial articulada nos credos de Nicéia e Calcedônia. No Terceiro Concílio de Toledo, que não era um concílio ecumênico, tá, gente? Importante notar, foi feita uma interpolação no credo de Nicéia com a frase e o filho, para afirmar a crença e aceitação do filioque. Então percebam, o Concílio de Toledo foi o concílio que teve que originou a Gênese para que tivesse o grande cisma da igreja. Porque a partir do momento que você tem num concílio que não era ecumênico, um acréscimo no credo, você tem uma grande rixa de dois grandes grupos que tinham uma discordância acerca da procissão do Espírito. Então você tinha o Oriente, que acreditava que o Espírito procedia somente do Pai, e o Ocidente, que era do Pai e do Filho. E nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Por quê, gente? Antes de eu avançar. A briga, como eu coloco aqui no slide, é para saber se a procedência do Espírito é a nível ontológico ou funcional. Como assim? O Espírito ele procede do Pai e do Filho somente na economia da Trindade, ou seja, no campo prático, ou a nível do ser, ele também procede dos dois. A fonte do Espírito, ela é a nível econômico e ontológico ou só a nível econômico? Porque essa foi a grande briga. A nível ontológico, o Oriente vai defender que o Espírito Santo tem uma dupla procedência, do Pai e do Filho. Agora, o Oriente ele vai defender que, a nível ontológico, o Espírito procede do Pai, mas na prática, na atuação do plano da salvação, ele é enviado pelo Filho, mas isso não significa que a nível ontológico ele também seja enviado pelo Filho, na visão do Oriente. Tá? Porque o objetivo do Oriente era respeitar e preservar a monarquia do Pai. Como assim a monarquia do Pai? Eles não queriam que ficasse subentendido que o Espírito Santo tinha uma dupla procedência. Porque o Oriente enfatizava o Pai como arré, como princípio, o princípio trinitário. Não significa que ele é o princípio que deu origem ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos tomar cuidado com isso, não é isso que eles acreditavam. Mas no princípio, no sentido de o responsável, ou seja, ele é o Pai. Os outros eram da mesma natureza, da mesma essência, mas o Filho é esse eternamente gerado e o Espírito é esse procedente do Pai, eternamente procedente, e o Filho eternamente gerado. A partir do momento que você coloca mais um na monarquia, ou seja, o Pai e o Filho, e você coloca o Espírito como procedente dos dois, você tira essa monarquia do Pai. Então essa era a preocupação dos orientais. Então olha que interessante. Dentro do Oriente, resumindo, o Pai ele é a única fonte, tá? O Filho é eternamente gerado e o Espírito procede do Pai. Então, no Ocidente, o Filho, ele junto com o Pai, enviam o Espírito. Isso também eternamente, tá? E quais são os textos que podem dar a entender isso? Então, vamos pegar alguns versículos que provam o filioque. João 15, 26. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai.
João 15, 26. Se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, vou-lo enviarei. João 16, 7. Deus enviou as nossas orações, o Espírito de seu Filho. Então perceba como esses textos, eles dão a entender que o Espírito Santo possui uma procedência também no Filho. No Filho. Então essa foi a grande briga. E como coloco aqui a frase que eu já estava dizendo lá, a grande briga entre Ocidente e Oriente é para saber se a procedência do Espírito é funcional ou ontológica. Ok? Então, ponto. Esse é um resumo muito breve, muito rudimentar acerca dessa polêmica, tá, pessoal? E aqui eu coloco alguns textos que provam a divindade do Espírito Santo. Como, por exemplo, Jeremias 31:33, que diz: Esta aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porém a minha lei no íntimo deles, e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Agora compare com Hebreus 10, do 15 ao 16. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. Então olha que fantástico, gente. Outro texto, e esse aqui é muito forte. E se a pessoa for honesta intelectualmente, ela tem que aceitar que o Espírito Santo é Deus. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e a quem há de ir por nós? Okay? Isso é o profeta Isaías. Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi e não entendeis. Veide, veide, mas não percebeis. Torne sensível o coração desse povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta, e seja salvo. Então, resumo. Deus aparece para o profeta Isaías. E os profetas Isaías ouvem a voz dizendo: A quem enviarei, a quem há de ir por nós? E ele diz: Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e diz a esse povo. E aí Deus dá a ordem para o profeta Isaías, que é para ele falar para esse povo: Ouvi, não entendeis, vede, mas não percebeis. Agora vamos comparar com Atos 28, 25 ou 26. E havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e diz-lhe: De ouvidos ouvireis e não entendereis. Vendo, vereis e não percebereis. Olha que texto fantástico. Inclusive, esse texto de Isaías 6, do versículo 8 ao 10, também é aplicado a Jesus em João, capítulo 12, se eu não me engano, do versículo 37 em diante, tá? Se eu não me engano. Então, você tem o mesmo texto onde, em Isaías, fala que é Jeová. Eu vou usar Jeová aqui só para fins didáticos. Em João, fala que é o Filho. E em Atos fala que é o Espírito Santo. Então olha que interessante, o mesmo texto aplicado às três pessoas da Trindade. E aqui, pessoal, vamos chegar no tópico 3, que fala sobre as obras do Espírito Santo. O Espírito Santo é, antes de tudo, a ação. Então nós podemos ver pelo próprio significado de paráclitos. Então, paráclitos é uma palavra formada por dois vocábulos gregos. Paráclitos, que significa alguém que pleiteia a causa de outro diante do juiz, intercessor, conselheiro de defesa, assistente legal, advogado e logia, que significa estudo, doutrina. O termo é também utilizado para se referir ao Espírito Santo. Então aqui eu coloco a Teologia Sistemática, edição da Intersaberes de 2020, páginas 214 e 215. Então, olha que interessante. Todos os significados que nós temos do Espírito Santo estão sempre envolvidos em ação. Advogado, assistente, conselheiro de defesa. O que mostra que esse, dentre todas as pessoas, é aquele que está do nosso lado, sempre agindo. Então, alguns comentaristas mais clássicos até vão dizer que o Espírito Santo, esse termo paráclitos, era um soldado que ficava ao lado de outro, encorajando ele para que ele nunca desistisse de sua luta, de sua batalha, sempre motivando para que ele continuasse prosseguindo. Então, alguns símbolos, e tem muito mais do que eu coloquei aqui, tá? Alguns símbolos do Espírito Santo são vento, fogo e óleo, e todos esses símbolos são símbolos que mostram também a ação. O vento, o fogo, o vento está sempre ventando, o fogo está sempre queimando, o óleo é um combustível para o fogo. Então, olha que interessante. O Espírito Santo, em muitos círculos pentecostais, neopentecostais, ficou associado a um culto de desordem. E aqui tem um ponto muito interessante. As pessoas começaram a associar o Espírito Santo a um caos. Então, é muito comum você estar na igreja e a pessoa fala assim: não consigo parar esse culto aqui porque eu estou sentindo a manifestação do Espírito Santo, como se o Espírito Santo fosse alguém que deixasse a pessoa irracional, ao ponto dela não conseguir controlar o horário do culto. E não somente isso.
Essa é muito comum, isso aqui quem é de grupo passa por isso também, quem é departamento jovem, você tá orando por um tema de festividade, aí você tá orando lá, Senhor, Espírito, por favor, me entrega o tema da festividade, só ora, aí vai lá, Deus te entrega o tema. Aí chega na festividade, o pregador vai assumir lá, vai pregar e fala assim, olha, Deus me deu outra mensagem. Ué, que Deus é esse? Que te dá o tema para que você utilize na festividade. Aí chega o pregador, vai lá e fala assim, olha, Deus me deu uma outra mensagem para pregar aqui. Então perceba como Deus, às vezes, é utilizado como forma de justificar a nossa irracionalidade no culto. E quando nós vamos ver a Bíblia, pessoal, o que nós vamos ver é totalmente diferente. O Espírito Santo, ele não é alguém que te deixa irracional. Ao contrário, o Espírito Santo é responsável por trazer ordem ao caos. Quando nós vamos para Gênesis 1, versículo 2, nós vemos o Espírito pairando sobre a face das águas. Em toda a Bíblia, águas está associado como algo destrutível, incontrolável. É só a gente ver Apocalipse 13, quando a gente tem o texto da besta que sai do mar. Ela sai de onde? Do mar. Nós temos esse algo saindo daquilo que é imprevisível, que é incontrolável. Olha o dilúvio. O que é que recai sobre a terra? O mar, as águas do mar. As águas da chuva que foram caindo sobre a terra. Então perceba que água e mar na Bíblia está sempre associado a algo incontrolável. E quando você tem Gênesis 1, versículo 2, o Espírito Santo pairando sobre a face das águas, como aquele que está trazendo certa manutenção e ordem ao caos, você vê que o Espírito Santo não é Deus de bagunça, ele é Deus de ordem. Então, as pessoas que utilizam o Espírito Santo para poder agirem de forma louca, de forma sem controle, essas pessoas não estão dando ouvidos à voz de Deus, tá? Então, isso mostra o poder do Espírito Santo. Logo, é por isso que do mesmo jeito que ele acalma a tempestade em Gênesis 1:2, ele acalma a tempestade do coração humano, convencendo do pecado. Então, olha que interessante. O coração do homem também é um mar de turbulência. Então, quando ele entra no nosso interior, nós aceitamos o seu trabalho no nosso interior, e ele começa a nos convencer do pecado, ele acalma a tempestade interior do homem, tá? Então, gente, esse foi um resumo muito rápido as bibliografias que eu utilizei nesse pequena apresentação. Então, gente, curta, se inscreva, compartilha, coloca nos comentários qual o melhor dia para que eu possa trazer essa aula para você. Segunda, terça, quarta, quinta, coloca no comentário aí, vou ficar muito feliz, eu leio realmente os comentários, tá? Então, eu gosto da participação de vocês. Por favor, apoie meu trabalho. Eu amo ensinar, amo falar sobre a palavra de Deus e amo saber que tem pessoas que gostam de aprender também. Então, se inscreva para que a gente possa aprender junto. Então, paz do Senhor a todos. Graças e paz.